presidente do Estado, como senador da República e principalmente como ser humano sensível, reto e bom caráter que é. Obrigado pela iniciativa. Em nome do trabalhismo, em nome de um partido que não abre mão dos vultos da história, eu quero lhe agradecer, em nome dessa instituição partidária, essa homenagem justa que tentamos resgatar ao longo dos anos do presidente João Goulart. Quero aqui agradecer ao vice-presidente do Congresso Nacional, do deputado Valdir Maranhão, que nos honrou abrindo essa sessão, ex-companheiro do PDT lá do Maranhão, das eras de Jackson Lago, meu amigo pessoal. Agradecer a presença do meu amigo, irmão de luta, de vida, Manuel Dias, ministro do Trabalho, que nos honra, nos orgulha pela sua combatividade, lealdade e amor ao povo brasileiro. Agradecer a presença do meu amigo e companheiro Jorge Michel, fundador do PDT, membro da Carta de Lisboa e aqui presidindo o PDT do Distrito Federal e também secretário do Distrito Federal de Trabalho. Agradecer a família do nosso querido presidente João Goulart, aqui na presença dos seus dois filhos, Denise Goulart e João Vicente Goulart. Vocês são a história viva de um povo que ainda vai resgatar o seu próprio destino. Obrigado por vocês nos permitirem prestar essa homenagem singela de resgate da história do presidente João Goulart através de membros do seu próprio DNA, que são a família Goulart, os dois, inclusive, membros do Diretório Nacional do PDT, que muito nos orgulha, muito nos honra, e mesmo não estando presente aqui, um abraço muito fraterno à dona Maria Tereza Goulart, que por motivos de ordem pessoal não pôde estar, mas eu sei que estará nos assistindo agora e feliz por esse resgate da memória do presidente João Goulart. Quero também agradecer ao embaixador de El Salvador, senadora Diana Venegas, não sei se está presente, e a nossa querida presidente do Instituto João Goulart, a Verônica Fialha, uma guerreira, mulheres guerreiras. Obrigado pela sua presença. Antes de dar uma palavra, como eu sempre faço de improviso, que eu não sei fazer diferente, eu quero ler aqui a carta que o senador Cristóvão pediu para que lesse, conforme já foi justificado pelo senador Assi. Por Cristóvão Buarque, Jango vive. O que faz um grande político é chegar e manter-se no poder. O que faz um grande estadista é usar o poder para transformar seu país na direção de uma economia moderna, dinâmica e de uma sociedade harmônica. Mas o que faz um político e estadista ser um mito é ter sua mensagem mantida ao longo de décadas ou mesmo séculos. Jango foi um grande político ao chegar ao cume da carreira como presidente do seu país. Mesmo tendo escolhido abrir mão do poder para não abrir mão dos princípios e valores, preferiu princípios ao não aceitar a adaptação às forças de direita e preferiu valores ao recusar a ideia de uma guerra civil. Ele foi um estadista, porque foi responsável por uma grande valorização do salário mínimo antes mesmo de ser presidente. Deve-se a ele o esforço para reduzir a desigualdade regional e a marcha pela justiça social. Mas o que fez dele um grande personagem lendário é a permanência de sua mensagem. Nesse sentido, Jango ficou ainda mais forte no imaginário pelo que ele não conseguiu fazer. 50 anos depois de seus governos, ele continua atual e necessário. As reformas que ele encarnou, e só ele encarnou, continuam necessárias. A reforma agrária, apesar de todo avanço técnico da urbanização, ainda é um assunto não resolvido. A reforma educacional, que depois dele Brizola, seu parceiro, encarnou, ainda é o maior dos problemas brasileiros. Também continuam sendo necessárias a reforma do sistema financeiro e fiscal, a busca de um projeto de desenvolvimento industrial e quebra das desigualdades regional e social. Todas as reformas de Jango pelas quais ele lutou e morreu continuam temas ainda vivos, não resolvidos, não arquivados pela história. Por isso, além de político e estadista, ele é um símbolo, um mito vivo para gerações que vieram depois dele. Jango vive e, por essa razão, estamos lhe prestando esta homenagem. Assina Cristóvão Buarque, senador pelo PDT do Distrito Federal. Ao ler essa mensagem do querido amigo senador Cristóvão, quero agora também dar uma palavra enquanto presidente dessa instituição. Eu tive a honra, senador Assir, João Goulart Filho, Denise,
Michel, Manuel, de durante 25 anos da minha vida conviver ao lado de Leonel Brizola. Me conheceu ainda numa banca de jornal, jovem, e tive a oportunidade de aprender com ele a amar a pátria brasileira. Brizola me ensinou a amar a pátria brasileira. Brizola me ensinou a respeitar as figuras do trabalhismo que marcaram nossa história. Todo ano, nós íamos lá em São Borja visitar o túmulo onde estão Getúlio Vargas e João Goulart. O primeiro ato de Brizola, quando voltou do exílio, foi exatamente esse: ir no cemitério de São Borja homenagear os vultos dessa história. E dizia a ele: nós somos um partido, uma corrente de pensamento, trabalhismo, que tem honra e orgulho dos seus mortos. Muitos os escondem, têm vergonha. Nós, trabalhistas, não. Nós, autênticos trabalhistas, nós que não abrimos mão de lutar pela causa do mais fraco, do oprimido, temos orgulho e honra dos nossos mortos. E João Goulart é um desses brasileiros injustiçados, o único presidente da República que morreu no exílio. Até para enterrar teve que ter autorização especial, senão nem poderia ser enterrado na sua própria terra. Jango teve agora, pela presidente Dilma Rousseff, tem que se fazer justiça a isso, devolvido o seu título de presidente. Estava lá, todos nós, a família inteira, eu também, o companheiro Manel, assistindo o resgate dessa parte dessa história, quando a presidente Dilma recebeu, com 11 chefes de Estado, os restos mortais do presidente João Goulart aqui em Brasília. Passado tantos anos, Jango só conseguiu voltar a Brasília com seus restos mortais. E agora, Verônica, João Goulart Filho, Denise, nós estamos atravessando um momento muito triste para a sociedade brasileira. Depois de anos de luta, nós conseguimos, ainda no governo passado, do governador Agnello, a sessão para que conseguimos fazer a memória viva de Jango aqui na capital da República. Capital da República, que ele foi o primeiro vice-presidente eleito. Capital da República numa época em que o vice-presidente era eleito independente do presidente da República. E nas duas vezes em que disputou o mandato, Jango foi mais votado que o candidato a presidente. Capital da República que poderá resgatar essa história, concedido já em ato, publicado em diário, esse memorial, que é a história viva de Jango, lindo memorial, ninguém mais, ninguém menos do que Oscar Niemeyer o desenhou, o arquitetou, o preparou. E estou triste porque estou vendo que, nesse momento, uma ação equivocada do Ministério Público está proibindo que se erga esse memorial a João Goulart. Equívoco grave. Quando solicitei ao senador Assi, a pedido da família, essa homenagem a Jango, é por tudo que o companheiro senador já falou. É pela sua história, é pelo que o companheiro Cristóvão mandou por escrito, é por ele ser já um mito da história, é por ele ser uma lenda da luta da reforma agrária, da reforma de base, dos trabalhadores, mas é também porque nós não permitiremos que se casse João Goulart pela segunda vez. Estão querendo impedir a existência do memorial, já concedido, já assinado pelo governador do Distrito Federal, concebido por Niemeyer, por uma visão estreita de que Brasília não pode ter um homem da imagem, da envergadura de Jango sendo homenageado. Não acredito que o Ministério Público aqui de Brasília não entenda a importância de Jango para o Brasil. Não aceito, como presidente de uma instituição partidária, que a gente assista a isso e fique calado com algum medo. Nós não devemos temer a democracia, nós não devemos temer o debate, nós não devemos temer alguma e qualquer ação motivada, seja lá por quem. Será por inveja, será por ciúme, será por despeito, ou será saudades da ditadura militar? Não sei, Jango, não sei. Só que essa luta não acabou. E Jango, mesmo não estando vivo entre nós, já se faz décadas que isso aconteceu, seu falecimento, se não me falha a memória, foi em 1976, na Argentina,
com a dúvida até hoje que paira se foi envenenado ou não, né? Até hoje nós não sabemos. Jango não pode ser cassado pela segunda vez. Não é possível que o Ministério Público não tenha sensibilidade para entender que esse memorial lindo, que parece que uma flecha, um raio de sangue em cima da sua cúpula, que Oscar Niemeyer imaginou, desenhou, não tem um significado de que se evite na história brasileira voltar a épocas do sangue, da ditadura, do arbítrio, das atrocidades contra a democracia e contra o povo brasileiro. É esse o símbolo, João Goulart, Denise Goulart, que representa Jango. O memorial de Jango serve como alerta a futuras gerações. Hoje todo mundo pode falar, todo mundo pode se manifestar, graças a Deus. Mas é uma conquista que custou a vida de dezenas de centenas de milhares de brasileiros. Essa democracia deve muito a João Goulart. Essa democracia deve muito à sua memória, à sua história. O povo brasileiro tem esse débito da memória e da história com João Goulart. E nós não vamos aceitar que se impeça de construir um memorial para homenagear e relembrar a futuras gerações quanto foi caro para o Brasil e para os brasileiros conquistar a democracia. Jango está vivo nas ideias, Jango está vivo na luta pelo mais fraco, pelo oprimido. Jango está vivo aos brasileiros que ainda sonham, que ainda têm ideias, que ainda imaginam que essa sociedade pode ser justa, pode ser fraterna, pode ser mais igual, pode ter oportunidades iguais para todos. Jango vive e nós todos, os herdeiros do DNA e os herdeiros das ideias de Jango, os trabalhistas, não aceitaremos que qualquer ação impeça o resgate da sua memória na capital pela qual ele foi eleito. Então, peço vênia e desculpas ao meu presidente, mas se eu não disser o que o meu coração está sentindo nesse momento, eu não estou digno de ser presidente da instituição da qual quantos companheiros aqui fazem parte. Dói a gente assistir isso. Dói a gente perceber que ainda existem brasileiros que querem rasgar a nossa própria história. Jango está vivo na memória de brasileiros que ainda sonham, e nós somos esses sonhadores dessa sociedade que um dia será do povo brasileiro e aí sim será verdadeiramente democrática. E nessa sociedade, João Goulart terá o seu memorial em Brasília, sendo visitado, sendo procurado para dizer, valeu a pena. Os cumprimentos ao nosso presidente Lupe pela sua fala.